de compartilhar esse link, você tem a oportunidade de alcançar mais vidas também, nos ajudar, na verdade, a alcançar mais corações pela pregação do Evangelho. E nesse momento nós iremos ouvir a palavra de Deus sendo ministrada esta noite pela vida do pastor Igor Santos. Eu gostaria que você aplaudisse a Jesus, recebendo o pastor Igor Santos nessa noite, que irá trazer uma palavra aos nossos corações. Glórias a Deus. Meus irmãos, graça e paz a todos. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos presenteou de estar aqui nessa noite louvando e exaltando o nome do Senhor. Vamos compartilhar um texto bíblico, o livro de Jó, no seu capítulo de número 42. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Jó capítulo 42, no seu versículo de número 12. Que Deus continue abençoando a vida de todos e que Deus possa continuar também usando o ministério de louvor cada vez mais. Já foi mencionado aqui diversas vezes que o ministério de louvor, ele prepara a terra, né? E é uma maravilha quando você sente que Deus está confirmando aquilo que você já vem falando com Ele desde cedo. Louvado seja Deus. Amém? Todos encontraram? Jó, capítulo 42, versículo 12, diz assim: E o Senhor abençoou a vida de Jó, mais do que estava no seu início, pois ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também ainda teve 7 filhos e 3 filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar em nome de Jesus. Que bênção, né, meus irmãos? Hoje o louvor falou comigo fortemente ali, quase que eu saltei da bateria. É profundo quando Deus fala conosco de uma forma muito, muito próxima, muito perto. Você está presente aqui no culto mesmo? Será que foi só eu que senti essa graça? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse camarada por nome Jó. Creio que todos aqui já ouviram a história de Jó, todos aqui já puderam contemplar, até mesmo louvar ou ouvir alguma ministração a respeito da vida de Jó. Só que se pararmos para ler mesmo os 42 capítulos do livro de Jó, nós vamos entender que a história de Jó é uma história muito complexa. E se você não ler com calma, com atenção, muita coisa passa desapercebido. É importante ressaltarmos que a vida de Jó não é aquela história romantizada que muitos contam por aí. Jó teve seus altos e baixos. E a Bíblia, meu irmão, eu amo ler a Bíblia porque ela não é como os contos de fada, que tudo vai bem. Ela mostra também o lado fraco do ser humano. Ela mostra o quanto o ser humano é pecador e que Deus é exaltado em suas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos 18 estágios de um desafio que podemos enfrentar em nossas vidas. Claro que não vai ser possível falar os 18 agora, mas vamos falando aí nas próximas ministrações, continuando da onde paramos. Mas para iniciarmos, meu irmão, esse livro, vamos começar lá do capítulo 1 do livro de Jó. Quero pedir um apoio da Ana Cléa, por gentileza. Lá no capítulo 1 do livro de Jó, vamos entender um pouco sobre o que Jó passou. Qual era o propósito de Deus na vida de Jó
e em nossas vidas também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 1 de Jó diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, correto, temente e que se desviava de fazer o mal. Quem é que está contando essas coisas? É o próprio Deus. Perceba então que o próprio Deus vai dar testemunho da vida de Jó. É muito bom quando ouvimos elogio de algumas pessoas. Melhor ainda é saber o que Deus pensa aos nossos respeitos. Você já parou para pensar o que Deus está pensando sobre mim, sobre você? Qual é a nossa conduta que temos diante do Senhor? Porque às vezes estar num ambiente como esse é maravilhoso. Todos nós nos comportamos, todos nós temos em vista a comunhão com nossos irmãos. Mas e daquela porta para fora? E na nossa casa, no nosso serviço, nas nossas escolas, como têm sido os nossos comportamentos? É importante saber o que o céu pensa ao nosso respeito. Quem está falando aqui não é os amigos de Jó, é o próprio Deus que dá testemunho da vida de Jó. Louvado seja Deus. O 2 diz assim: tinha ele 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, e tinha muita gente trabalhando ao seu favor. Era um homem muito rico do seu oriente. Seus filhos costumavam dar banquete em suas casas, cada um por sua vez, e convidava suas 3 irmãs para participar com eles. Terminando, pois, todo o seu banquete, Jó chamava-os para fazer um sacrifício e para se purificar de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava em meus filhos, tinha cometido algum ato pecaminoso em seu coração, ou alguma maldade, ou amaldiçoado a Deus. Então essa era a prática constante de Jó. Então perceba que Jó não é só um homem íntegro, não é só um homem reto para com ele. Ele também busca pelos seus filhos. É importante ressaltarmos isso porque muitas vezes o que mais ouvimos, né? A salvação é individual. Por isso não queremos buscar pelos nossos, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, esposos, pela nossa família. Jó não via seus filhos pecando, mas ele falava: talvez possa ser que eles pecarem em seu coração. Talvez possa ser que os meus filhos tenham desagradado ao Senhor de alguma forma. Então, toda vez que eles faziam um banquete, Jó chamava seus filhos e falava: agora vamos sacrificar ao Senhor. Agora vamos pedir perdão ao Senhor. É importante, meus irmãos, nós entendemos qual é a nossa função na terra e qual é a nossa prioridade na terra também. Porque muitas vezes valorizamos a tudo e a todos e esquecemos a nossa família. E aqui já foi pregado diversas vezes falando sobre isso. A sua prioridade, a sua igreja começa em casa, é a sua família. Não adianta eu dar o maior valor pelo meu serviço, eu doar meu sangue, estar cedo na igreja, ser o primeiro a chegar, o último a sair, e em casa está do jeito que for. Qualquer jeito, da forma que tiver, está bom. Às vezes falta muito diálogo do esposo com a esposa, dos pais com os filhos, e é importante nós falarmos sobre isso, principalmente nos dias de hoje, a qual os valores estão se invertendo, a qual os pais estão perdendo o moral sobre a vida dos seus filhos, a qual o esposo e a esposa não estão tendo mais diálogo dentro de casa. Então Jó não busca só por ele, Jó também faz questão de buscar por sua família. Não é à toa que o próprio Deus vai dar testemunho da vida de Jó. Jó é um homem que pensa nele e também pensa em quem está ao seu redor. Jó não fala: meus filhos podem fazer o que eles quiserem, cada um que busque a sua salvação, não. Jó convoca eles como patriarca da família mesmo e fala: agora vamos adorar o Senhor. É ter a permissão de você fazer o que você quiser,
Mas vem cá, que agora também tem um tempo de adorar ao nome do Senhor. Vamos continuar? Louvado seja Deus. Versículo 6. Certo dia os anjos do Senhor vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde venho? E Satanás disse: eu vim de passear por a terra e rodeá-la toda ela. Disse o Senhor então: reparou porventura o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem incorruptível e íntegro, um homem que teme a Deus e se desvia do mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu o inimigo. Acaso não pudeste acerca sobre sua volta, sobre sua família, e tudo que ele põe a mão não prospera? Tudo mesmo que tenho, e não é o Senhor mesmo que o abençoa, e faz de modo com que seu rebanho se espalhe por todas as terras. Mas, estendendo uma mão sobre ele, fere e toma tudo que tem. Tenho certeza que ele vai amaldiçoar a tua face. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que agora, lá no céu, quando todos se reúnem diante de Deus, não é o inimigo que vai começar a falar sobre Jó. É o próprio Deus que, quando olha o inimigo e pergunta de onde ele vem, ele diz: já que você veio da terra, você observou lá o meu servo Jó? Você viu como ele é íntegro? Você viu como ele é correto? Isso cria uma inveja tão grande no coração do nosso inimigo, que ele fala: mas é claro, Jó só te adora porque ele tem tudo que ele quer. Jó só te adora porque o Senhor abençoa ele de uma forma grandiosa. Eu quero ver se Jó tirar, se Jó perder tudo que ele tem, se ele vai continuar te adorando. Meu irmão, é importante falar para vocês que Deus não precisa provar nada para ninguém. E há muitas ministrações que falam que Deus estava aprovando a Jó. Mentira. Deus, ele é onipresente, ele já sabia o que ia acontecer. Deus só estava falando isso para o inimigo, para que Jó mesmo pode sair do estado que ele estava, talvez, de comodismo, para ter uma bênção maior ainda. Deus não estava querendo provar para o inimigo que Jó era fiel a ele. Deus não estava querendo provar para o inimigo que Jó era um homem diferente de todos os outros que estavam na terra. Perceba só no versículo de número 13. Certo dia, quando teus filhos e tuas filhas estavam em um banquete comendo e bebendo, na casa de seu irmão mais velho, um mensageiro veio até a Jó dizendo: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, estava passando por perto, quando os salbeus atacaram e levaram todos, e mataram a fio de espada todos os seus servos, e eu fui o único que escapou para lhe contar a boa nova. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: um fogo do céu, que veio de Deus, caiu e arrebatou todas as suas ovelhas, e matou todos os seus serventais, e eu fui o único que sobrou para contar para você a boa nova. Antes que esse se calasse, veio um outro correndo e disse: venham caldeus em 3 bandos, e chegou a atacar todos os seus camelos, e levaram embora por um bando de bandidos, e mataram todos os seus empregados, e eu fui o único que escapou para contar isso para você. E quanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho, na casa de seu irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte do deserto, atingiu todos os cantos da casa e desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar isso para você. Agora imagine esse cenário. Imagina o cenário que Jó estava vivendo agora. E um belo dia Jó acorda e tem a sua rotina diária de falar com seus filhos, talvez de conversar um pouco com a sua esposa, e seus filhos estavam se reunindo, estavam festejando,
quando de repente vem um monte de mensageiro trazendo uma notícia pior que a outra. Jó é pego de surpresa, e nesse exato momento perceba que cada mensageiro que vai dar notícia a Jó faz questão de ressaltar que o fogo que matou as ovelhas veio do céu, veio de Deus. O vento que veio para arrebatar as vidas de Jó veio do deserto, provocado por Deus. Então a proposta do inimigo é entregar as notícias más a Jó, é sempre afrontar a Deus, para que Jó culpe a Deus e vire inimigo de Deus. Você já pensou em um dia estar tranquilo em sua rotina diária e de repente vir alguma notícia má para você? Alguma notícia que você não espera? Para pensar, meus irmãos, Jó era um homem rico que tinha tudo. Jó tinha gados, ovelhas, tinha muitas pessoas trabalhando em seu favor, tinha 10 filhos e de repente tudo se acaba em questão de segundo. Qual é a atitude que você tomaria no lugar de Jó? Você já parou para pensar? Que se agora, nesse exato momento, você recebesse uma notícia que você não esperava, será que você ainda continuaria adorando a Deus? É muito fácil nós falar que estamos com Deus a todo tempo, que amamos a Deus em todo tempo, mas no primeiro empecilho nós queremos abandonar o Senhor de primeiro. Perceba que Jó perde tudo, e às vezes, por perdermos talvez o celular, já culpamos a Deus. Talvez por algum de nossas casas estar enfermos, já culpamos a Deus, já queremos deixar de servir a Deus. Então, Jó nesse momento traz uma lição de vida, porque em meio a todas essas tragédias, olha o que Jó faz. Acompanhem comigo, versículo de número 18, ou melhor, versículo de número 20. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou um manto que estava sobre si, raspou sua cabeça, então prostou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então para pensar. Que tipo de situação nós poderíamos abandonar a Deus? É muito fácil pegar a Bíblia e falar: Pedro foi errado por negar Jesus. E se fosse nós? Será que não negaríamos também? Judas foi um traidor, coagido por a ganância, ele negou Jesus e traiu, vendeu Jesus como se fosse um escravo, pelo mesmo valor que se vendia um escravo na antiguidade. E se fosse eu e você? Será que por muito menos, meus irmãos, não estamos negando a Jesus? Será que por muito menos não estamos também traindo a Jesus? Com poucas atitudes, às vezes não precisa ser uma coisa extravagante, às vezes em poucas atitudes nossas, nós negamos a Jesus, traímos a Jesus, e ainda nos sentimos em posição de santo, para apontar e julgar outras pessoas. Nesse momento, Jó reconhece tudo o que está acontecendo ao seu redor, mas sua primeira atitude foi dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas olha o texto, quem tomou as coisas de Jó não foi Deus, foi o inimigo. Deus permitiu que o inimigo tomasse, mas quem tomou foi o inimigo. Mas mesmo assim, Jó não põe a culpa nas outras pessoas. Não faz como Adão e Eva no jardim do Éden, quando é pego de surpresa, Deus fala: por que se escondeste, Adão? E Adão fala: estava nu e me escondi. A pergunta de Deus então: quem te mostrou que estava nu? Adão diz: eu comi do fruto, Senhor, eu pequei, eu fui rebelde. Não, ele diz: a mulher que o Senhor me deu como companheira, me deu do fruto e eu comi. Porque todas as vezes que queremos nos afastar de Deus, que queremos nos afastar do templo, da igreja, sempre queremos culpar alguém. Eu quero sair de lá porque eu não vou com a cara do irmão.
Eu quero sair de lá porque eu não gosto do pastor. Eu não quero mais servir a Deus porque na igreja tem isso, tem aquilo, porque sempre queremos achar um culpado. E não temos a maturidade suficiente de reconhecermos que nós erramos e ter a atitude de querer mudar de vida. Porque perceba que quando Deus pergunta para a mulher, mulher, porventura você comeu do fruto? Ela também não assume. Ela diz, a serpente me enganou. Então sempre vai ter um culpado. E quando achamos que estamos bons, quando achamos que por sermos cristãos, temos um título de evangélico, de servir ao Senhor, achamos que somos melhores que os outros. É nenhuma dessa que Deus permite acontecer muitas coisas, e fala, e agora, realmente você serve? Porque é muito bom, meus irmãos, servir a Deus quando tudo está indo bem, e quando está faltando a comida em casa, e quando os seus planos se frustram, e quando aquilo que você planeja não acontece. Será que você permanece o mesmo posicionamento de servo do Senhor? Quer ver só? Abra comigo, por gentileza, Marcos, capítulo de número 10, louvado seja Deus. Marcos capítulo 10, versículo 17. Já a gente volta para cá, eu não vou sair do texto. Marcos capítulo 10, versículo de número 10, capítulo 10, versículo de número 17. Glórias a Deus. Diz assim, quando Jesus saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e perguntou, bom mestre, o que farei de herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chama de bom? Ninguém é bom, senão há um que é Deus. Olha quanto isso é incrível, meu irmão. Ele, talvez para querer bajular Jesus, diz, bom mestre. Jesus fala, por que você acha que eu sou bom? Se bom é Deus. E às vezes nós, quando ajudamos alguém, nos achamos que somos bonzinhos. Achamos que já estamos contribuindo, que já é o suficiente. Quando vemos a igreja, achamos que estamos nos sacrificando. Não. Vamos lá. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganará alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou, mestre, tudo isso eu tenho obedecido, desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Mas falta uma coisa para você. Disse a ele, vá, venda tudo que você possui e dá o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e me siga. Diante disso ele ficou abatido, cabisbaixo, afastou por tristeza, porque tinha muitas riquezas. Você percebe que quando Deus diz àquele homem, você sabe dos mandamentos? Ele disse, sei, conheço todos. Eu já sei de tudo, Senhor, eu já cresci desde a minha adolescência no Evangelho, eu já conheço, eu já prego, eu já sou bonzinho. E quando Jesus fala para ele, vai, pega tudo que você tem e entrega aos pobres, Deus não está falando para aquele homem virar um pobre ou ser miserável. Deus está mostrando para ele que o amor dele não estava em Deus, mas sim nas coisas que ele conquistou. Não é que não podemos conquistar as coisas, ou ter o plano de ter uma vida boa na terra, de viver uma vida boa, de viver bem, não é isso. É a questão do que você está se apegando, na onde está o seu amor. Será que nosso amor está em Deus, ou está no dinheiro, ou está no celular, ou está naquilo que conquistamos com o nosso suor? Para pensar um pouco. Quando Jó tem tudo aquilo que ele tem, o inimigo logo pensa em sua mente, ele só te adora porque ele tem tudo que ele quer. Irmão, sabe o inimigo que ele só tinha tudo que ele tem porque o coração dele já era voltado a Deus. Uma vez que você conquista algo, mas não se apega nisso, aí sim você é uma pessoa rica e próspera. Mas uma vez que você conquista até o pouco, mas você põe todo o seu coração naquilo, e não consegue desapegar,
É aí que mora o perigo, é aí que está o problema. Então, quando o inimigo vê tudo isso na vida de Jó, o primeiro estágio do desafio da vida de Jó é a surpresa. Porque Jó é pego de surpresa e descobre que tudo que ele tinha, ele não tem mais. Jó percebe que no dia seguinte, ele vai ter que fazer 10 sepultamentos de uns filhos que ele criava com tanto amor, a ponto de, mesmo pensando que talvez eles tivessem errado, mesmo que não tinha errado, eu vou me sacrificar por eles, eu vou me doar por eles, eu vou buscar por eles. E agora ele descobre que esses filhos que ele amava e ensinava tanto, morreu. Mas mesmo assim, Jó deposita todo o seu amor e toda a sua fidelidade exclusivamente em Deus. E aí acaba, meu irmão? Não. O segundo estágio de um desafio que possamos enfrentar após uma surpresa é analisar o que aconteceu. Não é você fingir que nada aconteceu. Não é você também querer passar por cima e viver uma nova vida. Não. Você tem que analisar o que aconteceu e por que aconteceu. Porque quem está olhando de fora está pensando que Jó fez isso porque ele errou. Não sabe dos propósitos que está tendo. Não sabe do contexto. Às vezes, por ver algumas pessoas passando por dificuldade, pensamos que as pessoas que estão errando. E é muito mais fácil julgar do que estender as mãos. Então agora o segundo estágio do desafio é analisar o que está acontecendo em nossa vida. É Jó entender que ele perdeu. Tá bom que ele adorar o Senhor, mas que ele precisa conquistar de novo. Porque a vida não acaba. É Jó entender que a sua família se foi, seus filhos se foi, mas sua mulher ainda estava em casa. Se coloque de pé em nome de Jesus. É necessário entendermos, analisarmos nossos problemas. Se preciso perder, perca e volte do zero de novo. Já foi falado aqui outras vezes. Se for preciso recomeçar, recomece. Se for preciso viver a dor do luto, viva. Se for preciso viver as frustrações, viva. Não finja que nada aconteceu. Não finja que não há um problema. Você precisa, em um momento de surpresa, receber todas as informações, assimilar tudo isso e analisar o porquê que aconteceu tudo e qual é o próximo passo que tem que dar. É você não pôr seu amor nas coisas, e sim em Deus. Entenda que a fidelidade de Jó é uma coisa, mas a capacidade de Jó entender que ele precisa continuar a sua vida, que ele precisa recomeçar, é outra coisa. Porque não acaba aí. O inimigo não está satisfeito. Outra vez os filhos da Alfa voltam a se apresentar diante de Deus. E quem está no meio deles? De novo o inimigo. E Deus está falando para ele: e aí, você observou meu servo Jó? Você tem visto que Jó foi fiel? O inimigo não perde tempo, ele fala: perder as coisas é fácil. Jó está forte. Jó vai de novo para o campo. Jó vai de novo, Léo, conquistar tudo aquilo que ele perdeu. Agora eu quero ver o Jó fraco. É pele por pele. Toca na saúde de Jó. Toca nos ossos de Jó, Maria. Aí eu quero ver se realmente ele vai ter força para buscar de novo. Porque enquanto a força, a vontade de fazer as coisas. Por essa semana minha esposa estava enferma com dengue em casa. E ela já é dengosa de natureza. E quando está com dengue, é mais difícil ainda. E o corpo cansa. E já não dá vontade de levantar da cama. E tudo que faz dói, e a cabeça dói. E o corpo começa a coçar. E aí, o que acontece? Não é só o físico que é atingido. Nossa psicóloga Mara que está aqui sabe bem disso.
Nossa mente também é atingida, né, Caio? Nossa mente também é atingida. Você perde o ânimo de fazer as coisas. Quando você está enfermo, nem fome dá, nem vontade de comer dá. Mas eu venho falar algo de Deus para você, independente do que você esteja passando no momento. Vai em frente e continue. Há uma pessoa que ainda está com você e está falando: não pare porque eu sou contigo. Eu sei o quanto dói, em nenhum momento Deus está minimizando sua dor, seu sofrimento. Em nenhum momento Deus está dizendo: para de ser preguiçoso, para de ser dengoso. Deus está falando em meio ao caos, em meio à discórdia, em meio ao momento de miséria que você esteja passando. Confie que há um Deus no céu. Continue com essa força. Se preciso se levantar, levante. Se preciso comer, coma. Mas eu não tenho nem vontade de ler a Bíblia, mesmo assim leia. Eu não tenho vontade nem de orar. Dobre o joelho e chore, mas não perca a convicção de que Deus está com você a todo tempo. Em nenhum momento Deus abandonou Jó. Deus fica em silêncio, mas o tempo todo Deus está do lado de Jó. Ao tempo todo Deus está se alegrando e dizendo: Jó, vai com essa força, Jó, porque aconteceu, mas a vida não acabou. O inimigo pode ter a permissão de tocar nos bens que você conquista. O inimigo pode ter a permissão de tocar no teu filho, de tocar no teu esposo, até mesmo de tocar na tua saúde. Mas Deus fala: a vida foi eu que dei, e só eu tenho o poder de tirar. Quem está olhando de fora vai dizer: vai morrer desse jeito, não vai mudar mais, não tem mais chance de mudança, não há mais como reverter o quadro. E Deus está dizendo: na vida, só eu tenho poder de tocar, diz o Senhor. Não se preocupe, porque esse quadro vai mudar. Você precisa receber essas notícias dentro de você. Pare de querer compartilhar com A, com B, desabafar para os outros. Fecha a porta do seu quarto. Diz: Deus, minha alma está rasgando, minha família está assim, a minha situação está assim, o meu momento é assim. Você precisa viver a sua realidade presente, para que Deus determine o seu futuro. Não finja que nada está acontecendo. Não queira tampar o sol com a peneira. Não queira mudar o sistema, nem manipular os planos de Deus. Viva a sua realidade hoje e entenda com fé que quem está movendo toda essa situação é o próprio Senhor. O inimigo, quando tira tudo de Jó, ele está esperando de camarote Jó falar no nome dele, Jó acusar a Deus, Jó dizer: o inimigo tomou e Deus não fez nada. Mas não, Jó rasga seu manto, raspa sua cabeça, se dobra o joelho em pó e diz: Deus me deu, foi o próprio Deus que tomou. Bendito, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Em todo momento adore. Sua família está passando por dificuldade, adore. Está faltando o alimento em casa, adore. Pastor, mas você não sabe o problema que eu estou enfrentando. Mesmo assim adore. Através da sua adoração, Deus vai mudando o cenário. Através da sua adoração, Deus vai mudando o sistema. Você não precisa tomar passos diante de Deus. Viva um dia de cada vez. Viva uma história de cada vez. Viva um episódio de cada vez. Não queira abraçar tudo. Somente confie em Deus e Ele tudo fará. Hoje então vamos concluir nesses dois estágios da vida de Jó. Primeiro, assimilar. Receba, entenda, mastiga o que está acontecendo. Não queira se fazer de forte. Não queira fingir que não está sofrendo, que não está. Meu irmão, nós somos seres humanos e nós sentimos dores, tristezas, emoções. Assimile toda a surpresa que vem à sua vida. Segundo desafio de um estágio, ou melhor, segundo estágio de um desafio, é assimilar o porquê que aconteceu e qual é o próximo passo que eu tenho que dar.
em todo tempo confiando em Deus, em todo tempo acreditando em Deus, e tenha certeza que Deus está de olho em você. Mas eu não ouço a resposta, mas em todo tempo Deus está do seu lado, e Ele nunca, 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 Ele vai te abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Já disse isso a Deus. A ti, minha família, todas as minhas riquezas e tudo, tudo, tudo que sou. A ti os meus planos, os meus sonhos e os meus amigos. Já sabia que era tudo dele. A ti meu coração